Muito bem, meus amigos. A partir desse momento, o nosso encontro está sendo gravado e teremos aqui uma manhã muito preciosa, muito objetiva. É, Minha pretensão é ficar aqui com vocês aproximadamente 50 minutos. E hoje eu vou falar de duas coisas aqui. Elemento número um, falar do preço, né? Quanto é que custa realmente essa solução, essa ferramenta? E fazer uma demonstração de coisas adicionais que não é só uma ferramenta digital. Eu quero aqui compartilhar com vocês que, na verdade, nós estamos lançando aqui uma nova metodologia também de atendimento e vocês entenderão como é que vai funcionar essa metodologia de atendimento, porque é muito importante que no nosso modelo de negócios você entenda não só as nossas lógicas, mas uma coisa muito rica que nós trouxemos aqui para a Price, eu guardei isso intencionalmente para esse momento, é porque na Price nós temos aqui as métricas do setor de despesas. Gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Guardei isso para esse momento. Dentro do nosso modelo de precificação, entender e compreender dois aspectos das despesas das empresas serão extremamente relevantes. Eu vou fazer uma pequena demonstração aqui para vocês, de não só o quanto ela é, mas de como essas despesas também o são, porque isso definirá a metodologia de precificação que nós iremos utilizar. Então, vamos falar aqui de coisas bem ricas, bem relevantes nesse processo, tá, gente? Então, vamos lá. São 10 horas e 35 minutos. Minha pretensão, acredito aí que por volta das 11h20, mais ou menos, nós já estaremos com o lançamento da Price oficialmente feito e vocês entenderão todas essas metodologias. Então, o que eu quero compartilhar aqui um pouco com vocês para que vocês compreendam. Dentro da nossa ferramenta de precificação, eu já vou compartilhar nesse momento a minha tela para que a gente aproveite muito bem esse tempo, tá? Dentro do nosso modelo de precificação, vou mostrar aqui tudo para vocês. Então, não quero falar disso ainda não disso, admitir aqui. Não quero falar disso, eu quero falar sobre isso aqui. Gente, está bem visual aí para vocês? Aqui a price. Está bem visual? Beleza? Bom, o que eu gostaria que vocês vissem é algumas coisas bem relevantes que eu guardei para esse último evento aqui. Eu sempre mostrei nos encontros anteriores a estrutura da precificação funcionando, com as regras que eu não quero me repetir naquilo que eu já falei aqui para vocês. Eu quero que vocês compreendam que a price ela envolve alguns elementos. Até que eu chegue à precificação, algumas regras que eu passarei antes, e isso faz parte da nossa solução de precificação. Então, ela terá alguns indicadores, que é um elemento bem importante aqui, aqui, e eu vou mostrar para vocês isso que nós guardamos para esse último encontro. Entendendo que dentro desse modelo da Price, para os clientes que adquirirem a Price, para os novos clientes que adquirirem a Price, este modelo será acompanhado de uma série de atendimentos que eu vou mostrar para vocês. Serão 12 atendimentos, e esses atendimentos, essas reuniões, né, numa sala no Zoom, elas terão ali o compartilhamento da nossa análise sobre despesas, análise sobre os negócios, não só as inclinações dos dias mais relevantes para fazer as operações de venda, né, para o varejo, seja para o atacado, seja qual for a sua específica atividade, mas sobre uma série de regras que teremos aí uma cronologia de encontros que começará agora em novembro e irá até maio. E esses encontros serão numa sala fechada comigo e vamos entender essa dinâmica, essa lógica aí. Pessoal, o áudio tá legal? Estão me fazendo entender de boa? Tá beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar primeiro aqui. Tem uma empresa naturalmente de dados reais, uma empresa naturalmente que não existe, e eu vou começar a fazer uma demonstração específica para você aqui do que é a Price, de uma forma um pouco diferente, para que você veja aquilo que não foi apresentado, portanto, nos outros dois encontros no Zoom e numa live que eu fiz, evidentemente, no Instagram. Então, vamos começar pelos indicadores financeiros, que eu quero que você observe isso, porque será assim que a sua empresa será avaliada dentro da Price, tá? E como é que essas operações serão feitas? Serão feitas desta forma aqui que eu vou passar aqui para vocês. Vamos lá. Tá sempre bem visual aí para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, a pessoa que estará aqui no meu visual, minimizei aqui minha câmera para ficar bem visual aqui. Eu estou vendo aqui meu querido Valfredo lá da Bahia. Obrigado, Valfredo. Você sempre prestigiando aqui. Então, Valfredo, você vai ser o meu sinalizador visual, tá? Tô te vendo aqui.
Então vamos lá, meu irmão. O que que nós temos aqui? Isso para chegar à precificação, eu preciso compartilhar com vocês algumas metodologias de avaliação, porque essa é uma estrutura adicional aos clientes que já têm, já são clientes da 2D, mas eu vou fazer aqui demonstrações, e aquele cliente que não tem nenhuma solução da 2D, essa é uma solução que ela contempla alguns elementos importantes. Bom, elemento número um, tá? O que é isso aqui? Naturalmente é um comparativo das receitas da empresa, nesse exemplo matemático, comparando o ano atual, que é 25 com 24, e o que que você vê aí? Por que que você vê barras vermelhas e barras verdes, como aqui é o caso? Bom, primeiro o fato. Nesse elemento comparativo, ele está analisando, né, e checando os meses em que as barras estão vermelhas aqui, como você percebe, especificamente eu vou pegar o mês de julho, significa dizer que neste específico caso, no mês de julho, como a barra está em vermelho, é porque este ano, o mês de julho, foi pior do que no ano passado. Então fica fácil de você checar aqui a informação. Se eu colocar aqui o mouse no mês de julho, você verá aí no seu visual que agora, em 25, a empresa faturou 1,045 milhão e em julho do ano passado, 1,1 milhão. Gente, isso é uma empresa fake, como vocês sempre sabem, mas eles dão um número referencial do que está acontecendo e dá um número também do lucro bruto mensal que a empresa, naturalmente, ela gera mensalmente aqui. O que é bem rico aqui nessas informações? Algumas coisas que vocês perceberão de forma muito dinâmica, de forma muito rica aqui no nosso processo. Então, como eu vejo sempre, falo sempre desse produto, é um produto relevante aqui no nosso processo, eu quero checar, por exemplo, como é que está a nossa venda do produto amortecedor de suspensão. Ao clicar nesse conjunto, eu tenho a leitura naturalmente de todas as informações do produto, entendendo em que meses esse produto vendeu mais comparado com o ano passado, o lucro bruto mensal desse produto. Cara, estou entendendo. Você está dizendo que é possível, por exemplo, checar o lucro bruto dos amortecedores, por exemplo, de como ele foi nas segundas-feiras. As segundas-feiras, levando em consideração as segundas-feiras de cada mês, o quanto foi o lucro bruto das segundas-feiras do produto amortecedor. Das terças, sim, nós estamos fazendo avaliações lógicas, porque vocês verão que quando eu chegar na precificação, essa estrutura ela vai ser extremamente relevante para as decisões em que nós tomaremos. O que é muito legal, gente? Essa tela eu vou botar aqui numa outra configuração, noite. Ficará assim a partir do momento da nossa apresentação. Eu posso utilizar em um formato visual que mais te agrada. Eu vou usar em um formato visual aqui que me agrada para essa informação e vou checar a informação dessa forma. Então, primeira coisa que eu consigo ver. Consigo ver todas as operações, de como funcionam as relações, mês a mês, eu quero saber o que aconteceu no mês, por hipótese de julho. Fácil de ver julho. Julho, naturalmente, só temos julho aqui na operação. Quero saber o que aconteceu com um fabricante qualquer. Vou botar o fabricante Magnete Marelli. Magnete Marelli. Sei o que aconteceu com o fabricante Magnete Marelli. Tirei o mês de julho. Estou visualizando o que aconteceu com o fabricante Magnete Marelli. Tudo muito fácil de ver, tudo muito fácil de checar, para que essas informações elas sejam relevantes para você. Possível de ver por código do produto? Lógico que sim. Clicou em um código de produto, se o produto naturalmente aparecer, ali você checa as informações do que você vendeu pelo código interno do produto. Então, nós temos várias informações nessa tela adicional, em que eu vejo um indicador que ele vai fazer o apontamento do desempenho da empresa e do lucro bruto diário da empresa. E eu vou dar uma paradinha aqui no lucro bruto e eu quero que vocês compreendam a nossa metodologia ao analisar este caso aqui. Para comigo e fica comigo nessa lógica. E eu fiz aqui um esboço dos nossos trabalhos que nos serão apresentados dentro desta específica turma de price, para que entenda essa lógica. Então, eu vou sair aqui dessa tela bonita e vou para uma tela feia, mas é um Excel. Valfredo, você é meu parâmetro aí, tá, Valfredo? Então, fica comigo. Eu quero que vocês compreendam essa lógica comigo e eu vou explicar um pouco rápido para vocês aqui elementos que serão construídos dentro do nosso trabalho de entender as dinâmicas de processo. Deixa eu apagar isso aqui, vou fazer um destaque um pouco maior para que você compreenda no primeiro momento essa primeira lógica aqui. Fica comigo neste número
que eu quero que você compreenda essa lógica inicial. Bom, o que essa lógica fala? Bom, eu sempre falo, gente, eu estou sempre falando que taxa de retorno é sempre margem, nesse exemplo, essa foi a margem, menos despesa, que nesse exemplo foi 24,5%. Então, qual é a taxa de retorno? A taxa de retorno, nesse caso aqui, que foi 6%, ela sempre será o resultado de margem menos a despesa. Óbvio, 30,5 menos 24,5 dá uma taxa de retorno de 6%. O que quero que você compreenda comigo, que são os elementos chaves? Evidente, quando eu olho dentro do modelo Price, em que eu vejo o lucro bruto mensal, eu estou fazendo uma afirmação, gente, que eu estou olhando o lucro bruto mensal. Eu vou dar um destaque aqui no lucro bruto mensal. E fica com essa verdade que sobre esta verdade, tudo se fará sobre essa verdade. Fica comigo, em nome de Jesus aqui. Preste atenção no que eu vou te falar. Olha só. Esse modelo demonstra que aproximadamente 75% das despesas de uma empresa, 75% das despesas de uma empresa, elas são despesas relacionadas ao centro de custo, que são despesas fixas, tá? Isso aqui é despesa fixa. Luz, água, aluguel, contador, consultor, se for o caso, salários, FGTS, INSS. Gente, eu estou falando de tudo. Eu vou fazer uma mescla aqui nessa apresentação para que você compreenda que a Price não é só fazer um modelo de preço rápido. São lógicas que nós estamos fazendo aqui. Eu vou fazer várias operações de lógicas que eu vou te mostrar esse modelo e vou voltar para esse modelo aqui. O que eu quero que você compreenda que dentro da nossa estrutura, e nós vamos começar a mapear as despesas da empresa de uma forma um pouco diferente a partir desse momento, e eu vou falar como, nós teremos vários elementos que são muito relevantes para você. Exemplo número um, Marco, o quanto é que eu devo ou posso gastar com o meu centro de custos colaborador? O que isso envolve centro de custos colaborador? Salário, FGTS, INSS, alimentação, transporte. Há um parâmetro para isso. Há um parâmetro. Eu quero que você compreenda que há um parâmetro para isso. Eu vou te mostrar aqui parte desse parâmetro para que você compreenda as lógicas que nós estamos aplicando. Bom, fui para esse modelo matemático em que eu tenho parâmetros aqui dentro dessa operação, em que ele me aponta determinados números aqui. Elemento número um, que eu tenho aqui nesse ponto. Elemento número um é que eu separei aqui a centro de custo colaboradores, por exemplo. O que está dentro das contas de colaboradores? Gente, centro de custo colaboradores, está tudo aquilo que é relacionável, evidentemente, aos colaboradores. Marco, IPTU está aí dentro? Não. IPTU é centro de custo imobiliário. Marco, está aí dentro combustível? Não, isso está dentro da frota. Marco, está aí ICMS? Você já entendeu que não, porque está dentro de centro de custo de tributo. Aqui nos colaboradores estão tudo aquilo que é relacionável aos colaboradores. O que essa lógica fala? Essa lógica fala que o centro de custos colaboradores representa, em média, das despesas da sua empresa, despesas, nada a ver com o fornecedor. Pode-se falar que o número entre 35% e 40% do que você paga está relacionado ao centro de custos colaboradores. É verdade? É verdade. E quando que ele aponta que esse centro de custo ele tem um número relativamente alto? Esse número ele trafega numa linha superior a 11%. Cara, aí, irmão, deixa eu estou entendendo isso está dizendo que tudo vai ser mapeável? Sim, porque para precificar corretamente, dar um número de um resultado econômico, é evidente que eu não posso usar regras iguais em empresas com comportamento e resultados completamente diferentes. Isso dependerá de outros elementos. Bom, para que você anote, registre e reflita sobre isso. Há um princípio em economia chamado princípio da retenção de dois terços, que sempre, quando necessário, eu falo sobre ele. E qual a relevância dele tem para a sua vida? Total, gente. Total. Veja o que eu quero dizer para vocês. Nós estamos criando parâmetros para que as empresas tenham despesas que estão dentro de um limite baixo, um limite de médio, de baixo para médio, subindo, que é como se fosse um, um ponteiro subindo. Então, é uma despesa baixa, porque é uma despesa entre médio, entre baixo e médio, o que é uma despesa entre o número baixo médio para uma despesa média de verdade, o que é uma despesa média alta e o que é uma despesa alta. Veja que dentro desse grafismo,
eu estruturo isso numa angulatura. Eu posso dizer que a despesa da empresa é baixa, ela é de baixa para média, ela é uma despesa realmente média, confere com as médias. Ela é uma média alta, uma despesa alta. E dentro dessa despesa, eu vou sacar intencionalmente aqui nesse bate-papo rápido a linha empréstimo, só a linha de despesa chamada empréstimo bancário. Por quê? Lembra do princípio da retenção de dois terços? O que que esse princípio fala? Para que o exemplo facilite a nossa vida, eu quero dizer que uma empresa apresenta uma taxa de retorno de 9%. Não vou pegar 9, não. Vou pegar esse exemplo aqui de 6%, que o exemplo está aqui em questão. Então, vou pegar aqui uma taxa de retorno de uma empresa que tem 6% de taxa de retorno. Ótimo. Se tem 6% de taxa de retorno, 2 terços significa 2%. Óbvio, cada terço é 2% desse número. O resultado deu 6, então, em três pequenas frações, são três frações de 2%. Se a taxa de retorno desse 9, bom, aí um terço seria 3% nesse caso. Entende? Essa é a conta, mas aqui a conta é 2. O que significa? Se um terço do seu resultado estiver numa linha de empréstimo bancário, você ainda tem uma linha relativamente segura nos processos. Então, Marco, você está dizendo, cara, no nosso modelo agora de precificação, eu preciso apartar o que são despesas e despesas acrescidas de eventuais empréstimos bancários, vírgula, se houver. E caso os hajam, o quanto o é, não só em moeda, mas quanto ele representa da sua taxa de retorno. Se ele representar até 2 terços da sua taxa de retorno, os impactos financeiros na sua empresa e o planejamento comercial de vendas, ele será um. Se esse número ultrapassar esse número, isso significa dizer que todo o planejamento e ações comerciais de compra, que eu vou te mostrar uma série de coisas, precisam e devem ser outros. Cara, você está dizendo que a precificação depende de uma série de variáveis? Sim, eu disse para você ficar atento nesse fato aqui e eu já volto lá para a precificação para ser bem interessante esse nosso encontro e valer a pena, tá? Essa lógica está dizendo que essa empresa, no primeiro momento, ela fatura R$ 1 milhão, ela tem uma despesa de 24,5%, então essa é a despesa total da empresa, 24,5% dá 245 mil. Em regra, gente, regra, 75% das despesas são fixas. Você vendendo muito, não vendendo nada. Aconteça com você na sua empresa, 75% da despesa, botou a chave lá na porta para abrir, gente. 75% que você paga, te garanto, vai ser consumido com despesas fixas. Em regra, 25% das despesas são despesas variáveis. O que são despesas variáveis? Fretes, comissões e tributos, basicamente. E, na verdade, há uma inversão, porque você vê quanto mais a empresa vende, ainda as despesas fixas estão mantidas, e essa despesa fixa, que era de 75% de um total de despesas, representa em moeda, representa uma participação de 18,45% das despesas são despesas fixas. Então, a empresa que tem 24,5% de despesa, se 75% forem fixas, significa dizer que essa é a participação da despesa fixa. Se liga no que eu vou falar, fica com essa verdade para você. E olha isso só uma vez, porque isso vai ser explorado nos nossos encontros. Eu estou admitindo que uma empresa teve uma variação de receita de 5%. Ela saiu de 1 milhão e ela foi para 1,050 milhão, como você vê aqui. Se este fato ocorrer, se liga no que eu vou te falar. A despesa fixa é a mesma. O que muda é a despesa variável, porque ela saiu de 60 e foi para 63 mil, porque parte das despesas, fretes, comissões e tributos, incidirão sobre a variação de receita, que nesse caso foi de R$ 50 mil. Então, as despesas da empresa aumentam? Aumentam sim, como você percebe aqui. Só que o resultado matemático, como o lucro bruto vai para 320 mil em vez de 305, vou pegar só esse exemplo, tá? E depois vou dar um exemplo indo direto no gabarito para que eu volte lá para esse. Você vê que o lucro bruto aqui aumenta e você vê o que acontece. Quando a receita da empresa aumenta em 5%, quando eu vou analisar a DRE, o resultado saiu de 60 mil para R$ 72 mil. Na prática, o lucro líquido da empresa aumentou de
60 e foi para 72 mil. E 72 mil sobre 60, está falando que o lucro aumentou 20% de lucro líquido, quando a empresa aumenta só 5% do faturamento. Último exemplo, para voltar para a Price. O que acontece então se a empresa faturar 10% a mais, mantendo a despesa fixa e variando, naturalmente, frete, comissões e tributos? Porque nesse caso, o lucro bruto vai para 335 mil, ao invés de 305, variando 30 mil reais, e a despesa da empresa ela não varia nessa condição. Ela variou em 6 mil reais, que é a variação só da despesa variável. Não vai pagar mais aluguel porque vendeu 1,1 milhão ou vendeu 1 milhão. Nessas condições, quando a empresa aumenta em 10% a receita da empresa, mantendo o mapeamento de despesas fixas e mantendo a mesma margem de contribuição, que é o 30,5, que é o que a nossa estrutura propõe, manter margem. Quando isso acontece, o lucro líquido foi para 84 mil ao invés de 60, aumentando em 40,75% o resultado. O que na prática quer dizer que uma empresa que aumenta só 10% o faturamento, o lucro líquido no ano, que era de 720 mil, que é 60 mil vezes 12, como agora vai ser 84 mil vezes 12, o lucro líquido da empresa ele aumentaria de 700 mil para 1,013 milhão, aumentando em moeda quase 300 mil reais o lucro líquido de uma empresa que aumentou o faturamento em 10%. Na prática, o resultado na última linha aumenta 40%. Isso é um assombro. E por essa razão, a nossa lógica de precificação tem outras premissas que antes elas eram usadas de forma menor ou poderia ser até não usada. Então, gente, só para que eu vou abrir aqui a imagem, estão me fazendo entender? Está sendo compreensível aí para vocês? Como é que tá? Beleza? Que parada é essa, gente? Tá, estou entendendo. Então, dentro da sua análise operacional, para chegar lá na precificação, o que eu quero dizer são vários elementos. Esse elemento comparativo, em que eu estou comparando o que a empresa compra com o que a empresa vende. É evidente, gente. Eu estou comparando aqui as compras com o CMV, as compras com o CMV. Por que isso é tão relevante? Óbvio, nós somos carecas de saber, mas para você que não é cliente da 2D, que está nos acompanhando, vai ver aí no seu tempo, todas as, todas as vezes que as compras forem maior do que o CMV, a empresa vai perder caixa. Todas as vezes. E o que muda nessa história? Insisto em dizer, imagina uma empresa em que ela apresenta uma taxa de retorno positiva pequena, ela apresenta uma linha de endividamento bancário que pode comprometer 3,5% da receita de uma empresa. Quanto? 3,5%. O que você acha? Isso é extremamente gravoso. 3,5% é gravoso. Lembra da empresa que tem uma taxa de retorno de 6%, que é hoje razoável para um padrão de mercado? É razoável. É bom? Não, não diz que é bom, diz que é razoável. 6%, 3,5%, gente, eu estou falando de mais da metade do lucro do resultado da empresa, dele ser comprometido por um grau de endividamento bancário. E a única forma que tem de repactuar com isso, óbvio, revisitar despesas sempre, mas o impulsionamento, difícil no mercado agora, de aumentar as receitas da empresa, continua sendo o nosso maior desafio todos os dias. Por que razão? Porque à medida que a receita da empresa aumenta, esta é a forma mais racional, matematicamente, para que dilua as despesas fixas da empresa. É óbvio, porque não vou entrar nesse assunto de despesas, vai ser um assunto para um outro momento, só para você entender a racionalidade dessas questões. Fato que é bem importante nos nossos estudos, tá? Como é possível? Eu vou botar aqui logo aqui na estrutura para ver os dias da semana e ver quarta-feira aqui, só vou pegar quarta-feira. Eu quero só que você veja que as compras, eu vou fazer aqui uma inversão de cores depois, de que essa coluna verdinha aqui é a compra, tá? Depois eu vou botar, vou inverter e vou colocar ela em vermelho. Essa aqui, ó, isso aqui são as compras, comparando com o CMV do dia. Gente, isso é muito importante. As empresas que têm fluxo de caixa principalmente apertado, existe um modelo matemático demonstrando
quais são os dias de maior aperto no fluxo de caixa. Olha só, gente, isso aqui são dados reais, mas eu quero que você veja o seguinte: se eu clicar aqui numa segunda-feira, por exemplo, se eu numa segunda-feira, vou botar segunda-feira aqui. O comportamento de uma segunda, eu estou falando do que chega de compra com o CMV do dia. O que chega de compra na segunda-feira você paga coisas que acontecem, aquele acúmulo de contas do final de semana, do que aconteceu no sábado, no domingo, tudo certo. Mas, fazendo microcontas, as operações de segunda-feira, você tem um CMV, só que está em vermelho, depois eu inverter as cores, tá? Você tem um CMV predominantemente muito maior do que as entradas de mercadoria. Bom, para uma empresa que trabalha com fluxo de caixa apertado, qual a relevância que tem para isso? Total, porque as ações comerciais, o que deve ser feito, de como deve ser feito, tem que ser feito de forma a atenuar esses elementos que alguém abriu o áudio aí. Eu não consigo ver agora, mas pedi gentilmente para que feche aí, por favor. Então, o que acontece? Quando eu coloco aqui essas operações, eu vou ser intencional e colocar mais uma vez na quarta-feira. Perdão. Aqui, ó. As operações de quarta-feira, você vê claramente aqui que as operações de compra, predominantemente, é maior do que o CMV. O que que acontece? Isso acontece em dias específicos. É só quarta, Marco? Não é só quarta, não. Porque você junta, faz as tuas cotações, as tuas operações de rebaixamento de estoque e há uma predominância de chegada dessa mercadoria com fatos em datas cronológicas que afetam absurdamente fluxos de caixa, o que vai determinar modelos e ações comerciais de precificação. Gente, você para chegar em precificação. Por que eu tenho que fazer 12 encontros? Volta aqui para o Excel feio. Tá feio? Tá. Mas eu quero que você veja que haverá 12 encontros. São esses encontros aqui, ó. Tá feio? Tá, mas tudo certo. Vão ser esses encontros. Esses encontros que estão aqui, eles vão acontecer desde novembro e irão até maio do ano que vem. Desde novembro até maio do ano que vem, em datas específicas. Esses encontros que você vê aí em azul são os encontros mais alongados, são encontros de 1 hora e 45 minutos, outros encontros é de 1 hora e 15, para falar sobre estratégia, composição de despesas, produtos que são mais alavancados, quando eu acho que é melhor para fazer precificação, as lógicas que são estruturadas nesse modelo. O que você vê em amarelinho na data, 11 de fevereiro, é porque todos os encontros acontecerão às quintas-feiras. Só que em fevereiro eu botei para o dia 11, que é uma quarta-feira, porque quinta é véspera de carnaval. Então não daria para fazer aqui um encontro numa quinta-feira, véspera de carnaval. Ficaria desconfortável para você, para mim seria indiferente, mas para você sim. Então, haverá um encontro, esses encontros totalizarão, 16 horas de treinamento, e uma coisa que é bem importante, haverá o acompanhamento dos nossos monitores todos os dias sobre os elementos de precificação, com várias métricas. Existe uma coisa, eu não quero cansá-lo com isso, para a gente aproveitar bem o nosso tempo, que são, Farley, uma coisa importante. Vocês verão que dentro do grupo aí, dentro do nosso grupo, já deve estar aí no grupo um QR Code. Esse QR Code, eu já vou falar aqui o preço para vocês, da estrutura, ele é bem relevante para você clicando ali nesse QR Code, já vai aqui para a nossa equipe, para que a gente entre em contato, já estabeleça as regras da precificação. Bom, o que eu estou mostrando? Só coisas que eu não mostrei em nenhum dos nossos outros 3 encontros, para que não seja o mesmo do mesmo. Aqui eu vou voltar para essa operação, que tem a precificação, para ver a análise do produto, que é um elemento riquíssimo. Rico quanto? Eu acho esse elemento um dos mais ricos, um dos mais determinantes nas operações da empresa. Fiquem ligados no que eu vou falar para vocês, gente. Fiquem ligados no que eu vou falar para vocês. Cada empresa tem um padrão. Óbvio, evidente, não dá para botar aqui todos os padrões. Os padrões que aqui estão são padrões de varejo linha leve. Em moto é um padrão, em atacado é um outro padrão, mas esse é um padrão de varejo linha leve. Esse padrão de varejo linha leve, ele é dividido aqui em 2 elementos. Eu quero que você preste atenção nesse fato que eu vou te falar aqui, tá? Gente, isso vai determinar a sua DRE. Jura? Juro. Isso vai determinar quanto? Não, eu não falei que vai influenciar. Vai determinar. Determinar é diferente de influenciar.
E esses elementos, ele é composto de dois elementos básicos aqui. E vocês verão esses elementos funcionando e por que ele é tão importante em que você vê o teu faturamento por segmento. E você verá uma coisa que eu falo sempre nas redes sociais sobre o que acontece nas sextas-feiras. Gente, o comportamento do mercado, ele é peculiar em cada dia da semana. Então veja o que eu tenho aqui nesse momento. Essa empresa está dizendo que ao longo deste ano, o que é o lucro bruto por unidade? Gente, lucro bruto por unidade é uma medição que ela vai falar que essa empresa vende, em média, cada unidade vendida a R$ 42, compra cada unidade por R$ 27 e ela tem um micro lucro bruto por unidade que você vê aqui, que é 14,85, que é o número que você vê aqui, ó, 14,85. O que significa isso na prática? Que essa empresa, gente, ela tem, algum problema no modelo de negócio dela. Jura? Juro. Juro. Se ela apresenta esse número, vai ter um resultado baixo. E esse outro fato relevante é o número de itens por cupom, tá? Mas eu vou usar como estrela na nossa explicação o lucro bruto por unidade. Para que seja simplista nesse momento, eu gostaria que você botasse bastante os olhos nessa parte aqui do negócio, tá? Nessa parte aqui. Bom, vamos lá. Fica de olho, gente. Eu vou falar dia a dia. Qual o valor médio do lucro bruto por peça? 14,85 nesse exemplo. É real? É. Como é que é o lucro bruto médio por peça numa segunda-feira? Segunda-feira, minha expectativa, deixa eu apagar isso aqui porque foi em cima aqui. Deixa eu apagar aqui só para facilitar a minha e a sua visualização, tá? Lucro bruto na segunda-feira. Fica de olho no lucro bruto. Ele é maior ou menor? Cara, segunda-feira é maior. O lucro bruto na segunda-feira é maior do que a média, jura? 15,17, mas é um lucro bruto ainda baixo segundo a metrificação. E você vê aqui que o que vende no segmento, que eu vou dar destaque só a esses dois segmentos aqui, que você dá de destaque nos segmentos de lubrificantes e, e o segmento de suspensão, na segunda-feira, suspensão vende mais do que lubrificante, jura? Gente, se eu juntar todas as empresas que nós temos, vai dar um número que se assemelha a isso, tá? O que que acontece na terça-feira? Terça-feira, o mercado já tem esse comportamento aqui, ó. O lucro bruto médio já foi para 15,76. Você está vendo que ele já saiu dali? Por quê? E o mercado de suspensão, ele foi. Olha como é que mudou o mercado de suspensão de segunda para terça-feira. É isso em que empresa? Em toda, gente. O mercado de suspensão ele vai responder muito melhor na segunda do que na terça. Na sexta nem se compara. Sábado, tá de brincadeira. O que que acontece com o mercado na quarta? Meio parecido com o mercado na segunda-feira. Voltei para a quarta, porque o lucro bruto voltou agora para 15,15. Suspensão e lubrificante tem uma relativa semelhança. O que que acontece na quinta-feira? Quinta, você vai ver que na quinta-feira o mercado ele já tem uma distinção. O valor é menor, suspensão ainda vai bem, e o que acontece na sexta-feira? Eu falo sempre nas redes sociais, gente. Sexta-feira, olha o que acontece com o mercado, olha que mercado vende mais na sexta-feira. Veja, fica de olho nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Vou dar um risquinho aqui embaixo, ó. Lubrificantes e suspensão. Esse é o mercado de sexta-feira. Como é que é o mercado na terça-feira? Tu quer saber como é o mercado na terça-feira? O mercado na terça-feira é assim. Vende muito mais suspensão do que lubrificante. E na sexta-feira? Sexta-feira o mercado vai responder com lubrificante. É assim que empresa, todas. Tem exceção que eu conheço, aquelas bases de dados que estão lá atrás, não tem não. E eu falo isso direto. Eu falo, eu sempre falo, gente, mercado segunda, terça, quarta, quando chega na quinta e sexta, o mercado desaba. Desaba pela condição de venda dos produtos. E quando chega no sábado, quer ver o que acontece no sábado? Sábado é assim que funciona. Olha, gente, a diferença do que vende aos sábados nas empresas para os produtos que vendem aos sábados nas empresas. Então, fazer ação comercial de suspensão na sexta e no sábado é pedir para dar errado, porque o mercado não responde. Show? Gente, vou abrir aqui um pouquinho para vê-los aqui. Tá fazendo sentido essas lógicas que eu estou trazendo aqui para vocês? Essas lógicas? E essas lógicas definem momentos do que fazer e de como fazer. Beleza? De como fazer, como nós vamos fazer, em que momentos nós vamos fazer. Vamos fazer em momentos específicos, ações em momentos específicos. Aí eu vou aqui para
antes de ir para a precificação do modelo de custos e falar para clientes 2D e clientes que não são ainda clientes 2D, em que o nosso modelo de precificação ele vem para cá. Ó. Quando eu clico aqui na precificação, que é a tela que antecede todos os outros pontos, beleza? Eu vou botar essa tela aqui pretinha para ficar uma outra comunicação visual aqui para você. Ficou assim, beleza? Eu tenho aqui dois pontos que são bem ricos para você, tá? Dois pontos que são riquíssimos para você. Bom, ponto número um. O ponto número um é esse ponto aqui, ó, em que eu faço um comparativo dos principais segmentos que você vende, aonde eu tenho qual é a participação média do mercado no produto lubrificante, com a participação média da sua empresa, para dizer se você vende bem ou vende mal aquele específico produto. Pô, Marco, estou entendendo. O que isso vai determinar? Produtos, segmentos, nós precisamos agir. Veja o que acontece aqui com esta específica empresa teste, em que nós temos aqui o kit de embreagem, em que a participação média do segmento, ou seja, para cada R$ 100 vendido de kit embreagem vende 4,67%. Mas essa empresa vende 2,99%, demonstrando e apontando que essa empresa tem uma deficiência na venda desse produto. Caminho contrário é do produto pastilha, em que a pastilha de cada R$ 100 vendido, a participação de pastilha é de 2,44%. E essa empresa em questão tem uma ótima performance, ela vende ótimos 3,87% de pastilha, mostrando que ela tem uma competência muito melhor em um produto do que em outro produto. Bom, fato relevante. Daqui para lá, o que nós temos? Um outro ponto igualmente riquíssimo em que ele calcula como a sua venda é feita, chamada ocorrência de vendas, em que ela vai apontar quais são os itens que são vendidos na sua empresa de acordo com o tempo da venda. Marco, me fala isso de novo. Lógico que falo. Eu te afirmo que no varejo, que essa é a metrificação de varejo, aproximadamente 23% da receita, vírgula, de qualquer varejo, vírgula, são de produtos que são vendidos em um prazo de até 48 horas. O que significa? Que o produto é vendido no máximo, numa condição máxima, nesse caso, dia sim, dia não. Mas tem produtos que você vende recorrentemente todos os dias. O que que isso é relevante, Marco? É porque tem produtos que são vendidos uma vez por semana. Itens específicos, tá? De amortecedor, quero fazer uma ação em... Não, quero fazer uma ação em pastilha. Falei, ótimo. Quais pastilhas nós vamos fazer uma ação comercial? A ação, qual é a pretensão? Ação comercial, Marco. A ação em pastilha tem uma pretensão objetiva, óbvio que é alavancar vendas, mas essa medição diz que tem determinados itens do produto pastilha que a venda é feita uma vez a cada 15 dias, uma vez a cada 30 dias, uma vez a cada 60 dias. E essa ação fala assim: ainda que você faça uma ação comercial no produto pastilha, eu recomendo que determinados itens não sejam feitas essas ações, porque a possibilidade de promocionar esses itens, vírgula, cujo eu encontrei uma única venda em um período de 45 dias, ela ocorra por uma ação promocionada que está acontecendo numa ação dessa semana. Então, esses itens não faz sentido que haja a promoção nesses itens como elemento adicional ao nosso modelo matemático, e tudo isso será acompanhado pela nossa equipe de monitores, para que você não se sinta perdido nesse processo e sem as informações nesse processo. Bom, como que é feito? É feito assim. Visto todos esses fatos, nós guardamos até esse momento. Para ir para o modelo de precificação, deixa eu botar aqui branquinho aqui para você. Pronto. Vou mudar aqui o visual para ficar branquinho. Mudei, está branquinho. Quero ir para a precificação, Marco. Como é que funciona? Só clicar aqui na 2D Price. Clicou na 2D Price, você terá acesso àquele universo de informações que eu já apresentei para você em todos os outros encontros anteriores, em que eu seleciono qual é o fabricante, qual é o produto, que eu quero precificar, eu vou subindo todos os modelos de dados, com todas as estruturas de dados, e isso vai combinando com o teu modelo de dados. Está sendo utilizado em dezenas de empresas já no Brasil
como teste esse modelo, está dando muito certo. É aquele negócio, vou fazer um único caso, que eu vou precificar, por exemplo, o produto kit de amortecedor. Cliquei no produto kit amortecedor, o sistema já entendeu que nós temos aqui o kit amortecedor, qual é o lucro bruto do kit amortecedor, a margem média do kit amortecedor, a quantidade do kit amortecedor. Temos aqui a margem média e tem uma coisa, gente, riquíssima aqui antes de eu falar da precificação. Riquíssima. Que ele vai fazer aqui o comparativo junto com as nossas equipes. Eu estou finalizando esse estudo, finalizando mesmo, chamado microdispersão. Cara, que parada dessa de microdispersão? Microdispersão é eu entender que a margem média que você vê aqui é 30,28 na média dessa empresa. E que no kit amortecedor está com 30,92. Eu vou admitir que está 1% acima para facilitar a nossa vida no meu exemplo. E a dispersão do kit amortecedor é realmente 1% acima da margem média da empresa. Se está em 30,28, o corretíssimo deveria ser a margem média estar na posição 31,28. Mas está na posição 30,92. O que são microdispersões? Microdispersões é entender o posicionamento específico de cada um específico, de cada um dos fabricantes que aqui estão. Veja que aqui existe a Axus, a Sampel, no que você visualiza. Então, nós temos aqui uma posição do produto Axus. Então, deixa eu entender, Marco. Você está falando que a margem do kit de amortecedor é 30 mais um, é média mais um? Exatamente. Mas a microdispersão, ela fala qual é a posição da Axis, se ela deve manter essa posição margem mais um, ou ela deve ser, como é a Axis, é líder, ela pode ter uma margem diferente pelo valor agregado do produto, pelo modelo matemático do produto. Cara, é possível sim. É possível que o Axis, em vez de ele ter uma margem 31, ele não tenha a margem 31. Ele tem a margem que o conjunto tem, deveria ser 31, menos alguma coisa, porque ele é líder. Bom, e da nossa gloriosa Conquite, do meu amigo Fernando Tuga, que é um produto similar, de excelente qualidade, ótima aceitação. Bom, a margem do conjunto é 30,92. Mas como eu devo precificar a Conquite? Será que é margem média mais um, para ficar na média de 31? Ou é margem média mais outros 4, outros 5? Porque esse produto me dá a oportunidade de precificar melhor. Eu falei, gente, é o mesmo exemplo, por exemplo, do amortecedor COFAP e o amortecedor Perfect. Você vai precificar amortecedor COFAP, ou Monroe, ou Nakata, exatamente como precifica o Perfect? Eu falei, lógico que não, na Perfect eu vou botar mais. É a mesma lógica, chamado microdispersão. E isso, é evidente, vai nos levar a lugares muito interessantes nas ações comerciais. Daí para lá, eu vou fazer um único caso, que eu quero precificar aqui a operação, botar aqui numa margem. Veja que eu estou fazendo 385 kits. Eu vou fazer aqui só o Axis, fazer só um, e vamos lá a precificação e mostrar para eles, para mostrar o custo da operação, tá? Chamei Axis, que é o que eu quero fazer. Aqui no modelo Axis, batendo uma margem menor, de 29,94. Eu vou fazer só uma pequena alteração, fazer uma pequena alteração aqui. Fernando deu um oi aí, ó. Fazer uma pequena alteração aqui de margem, só para vocês verem a margem aqui sendo alterada de toda a Axis. Não quero alterar mais toda a Axis, quero subir a Axis e aproveitar o modelo. Daí para lá, é vocês entenderem que os modelos de precificação da Axis já funcionou. E aqui eu paro, porque nós já vimos isso nos outros encontros, vimos essa funcionalidade, a racionalidade de tudo isso. Bom, gente, quanto custa essa solução? Vamos direto ao ponto aqui para respeitar cronologicamente bem o nosso horário. Os custos estão aqui. Eu quero dizer que para os clientes 2D, todos os clientes 2D, pode clicar aí quem é cliente 2D, porque o modelo para os clientes 2D é completamente diferente. Eu tirei daqui não por outro motivo que não fosse para facilitar somente a leitura, mas para quem já é cliente 2D, o modelo é completamente diferente de cobrança. Então, são para empresas que estão entrando aqui agora, como é que funciona? Bom, primeira coisa é que dentro desse modelo matemático, e entra ali no grupo, gente. No grupo não. Dá uma clicada ali que vocês vão direto à nossa equipe, ela vai mostrar isso aqui para você em detalhes ali, como é que é o modelo, como é que funciona.
Mas é isso aqui, ó. Nós teremos aí 12 encontros, com aquele calendário que já começa agora em novembro. O encontro é comigo, numa sala privada, beleza? Terá o acompanhamento da nossa equipe de monitores diariamente, para que você se sinta aí apoiado e confortável nessas operações. E como eu falei para você, esses 12 encontros terá 16 horas comigo, compartilhando lógicas e modelos processuais relacionados à despesa, que momento é de fazer ações comerciais, quais são os dias mais aceitáveis para determinadas espécies de produtos. Lubrificante, evidente, quando é mais relacionável às operações. Uma ação com lubrificante, gente, ela faz muito mais sentido se eu quiser causar uma percepção para o mercado que o lubrificante está aderido, que o preço é barato. Eu quero botar essa percepção de preço barato, é intencional essa minha palavra aqui, essa minha colocação, e o volume de consumidores finais nos sábados são muito maiores, é muito mais sensível, muito mais sensato que uma ação comercial com um produto lubrificante, no sábado, ele tem como uma finalidade ele consolidar cada vez mais na cabeça do consumidor quais são os dias para fazer ações comerciais em determinadas espécies de produtos. Exatamente como fazer uma ação comercial em suspensão na sexta e no sábado é jogar dinheiro fora com toda certeza, porque ele não vai apresentar uma coisa chamada GAL, grau de alavancagem operacional, que é aumentar a sua venda de tal forma a compensar uma redução de preços. Fazer ação de amortecedores na sexta e no sábado não é dar um tiro no pé, é rasgar dinheiro. Não vai fazer sentido matemático nenhum. Bom, vamos aos custos aqui. Os modelos funcionam da seguinte forma, gente, para a gente aproveitar bem aqui o nosso tempo. Bom, primeiro fato é que existe uma escala de valores, e eu vou pegar um único valor, mas existe uma escala de valor em que depende do faturamento da empresa. Desse faturamento da empresa, eu vou pegar apenas um exemplo, que eu vou mudar aqui o exemplo, uma empresa que fatura R$ 900 mil por mês, e entender que haverá um custo de instalação que será dividido em três parcelas. E há uma mensalidade para essa operação. Contudo, o preço de lançamento promocionado, ele tem um desconto nas mensalidades que aqui estão. Então, veja, eu vou pegar dois casos aqui específicos. Aqui tem, quanto maior o faturamento, naturalmente, mais vai sendo cobrado proporcionalmente. Eu vou pegar aqui um caso de uma empresa que fatura, você já entendeu aqui, então, de acordo com o faturamento da sua empresa, haverá um valor de instalação, que isso vai ser dividido em três parcelas. Em três parcelas. Portanto, eu vou ser redundante, vai pagar a primeira instalação, a segunda parcela e a terceira parcela. A partir do quarto mês, que foi, está bem claro aqui, ó, a partir do quarto mês, haverá uma mensalidade. E nessa mensalidade, nesse preço de lançamento, haverá um desconto na mensalidade, como você percebe aqui. O desconto na mensalidade é de 20%. Gente, isso são para não clientes 2D. Você que é cliente 2D, o modelo é completamente diferente. Clique, se informa, porque é completamente diferente. Isso é para não clientes ou novos clientes, como você queira chamar. Para aproveitar bem o tempo, eu vou pegar aqui como exemplo uma empresa que fatura R$ 900 mil e vou ficar aqui nessa empresa de R$ 900 mil. Bom, peguei essa empresa aqui, vou dar um destaque nessa empresa que fatura mensalmente 900 mil. Essa empresa que fatura mensalmente 900 mil, o quanto ela vai pagar de instalação? Bom, você já viu aí que são três parcelas três parcelas de instalação de R$ 2.600. Ponto. A mensalidade também é de 2.600, só que com o preço de lançamento haverá um desconto de 20% sobre essa mensalidade. Então a mensalidade será de R$ 2.080 para uma empresa que fatura R$ 900 mil. Vou dar aqui outros dois exemplos e você vai ter acesso a todo esse material entrando aqui em contato conosco. Para facilitar aqui a vida, vou pegar outros dois exemplos. Uma empresa que fatura 450 mil, fatura 450 mil, mês, sempre média mês, está aqui o valor de uma empresa que fatura 450 mil mês. Esse é o valor da operação. Ela vai pagar, vou falar da mensalidade, uma mensalidade de R$ 960. É isso. R$ 960. Marco,
Me dá um exemplo de uma empresa de 1 milhão? Sim, vamos pegar um exemplo de uma empresa de 1 milhão, porque tem uma lógica aqui para que você veja, tá? A empresa que já fatura R$ 1 milhão, a mensalidade aqui foi para 3.240 reais. Essa empresa fatura R$ 1 milhão. Mensalidade 3.600 e vai pagar uma mensalidade de 3.240. Bom, o que significa isso? Se uma empresa como essa, nessas condições, que é o exemplo aqui de R$ 1 milhão, no modelo matemático daquela planilha, que aqui está, e se essa empresa aumenta o faturamento em 10% nesse modelo, que aqui está em 10%, o lucro bruto dessa empresa, lucro bruto não, lucro líquido dessa empresa, ele sairá, nesse exemplo, de R$ 60 mil, bolinha, não quero bolinha não, vou botar quadradinho. Ele sai de R$ 60 mil por mês para o número de R$ 84 mil por mês. É óbvio, estou fazendo uma variação aí de R$ 24 mil por mês, beleza? É evidente que se esse modelo funcionar e trafegar bem, essa proposta ela tenta entregar a mais por ano de lucro líquido quase R$ 300 mil. Mas o que acontece se a venda ao longo do tempo aumentar em 15%? É possível? Eu acho, dependendo do modelo que você pratique, inevitável que isso ocorra. Não é, eu acho possível. Se uma coisa inevitável é outra. Se esse fato ocorrer, para uma empresa que aumentou a sua receita em 15%, portanto, a empresa foi para, em vez de 1 milhão, 1.150.000, o que a assessora promete é entregar de resultado líquido por ano, ao invés de 700 mil, entregar 1.146.000, entregando a mais por ano R$ 440 mil. Bom, dando um exemplo, o melhor dos exemplos possível, bom, dentro do modelo de operação, eu acho que o melhor exemplo, também dentro de um campo possível, é o lucro bruto, perdão, o lucro líquido sair de R$ 60 mil e ele ir nesse modelo para R$ 120 mil aqui, ó, 121 mil. Nesse caso, a empresa precisa aumentar em um ano de 1 milhão de faturamento para 1.250.000, aumentando em 25% a receita da empresa em um ano. Se isso acontecer, as nossas medições, mantendo as despesas fixas, entendendo que só as despesas variáveis aumentarão, isso fará com que, ao final de cada mês, em vez de 60 mil, a empresa terá R$ 121 mil de lucro líquido por mês, fazendo com que, ao final de um ano, o lucro líquido anual aumente de 720 para 1.400.000, perfazendo R$ 733 mil a mais de resultado líquido. E essa história pode ser que seja também a tua história, como já foi de muitas outras empresas. E por essa razão, como você vê aqui, pegando esse exemplo de uma empresa de R$ 1 milhão, eu vou descendo aqui só para que você veja, a mensalidade é de R$ 3.240, até que a empresa ultrapasse, segundo a tabela, modelos específicos, em que esse modelo de R$ 3.240, a empresa ela só corta esse número quando ela ultrapassa R$ 1.900.000, onde a mensalidade iria para 3.870, mas ela precisaria sair de 1 para 2 milhões de reais. Gente, 11 horas e 27 minutos. Bom, para finalizar bem o nosso tempo, mais uma vez, eu quero agradecer aí a você pela sua gentileza do seu tempo, de você entender como é que é essa lógica. Está, portanto, no nosso grupo de precificação, os modelos ali de valores. Entendo que nesse momento vou usar a palavra oportunidade realmente para entrar nesse grupo de precificação, porque haverá uma cronologia de atendimento comigo numa sala privada, com várias outras métricas, o acompanhamento permanente da nossa equipe de monitores. Então, gente, é isso. Eu vou abrir aqui só para umas rápidas colocações de quem queira comunicar aí alguma coisa, fazer alguma pergunta, não tomar muito tempo de vocês, mas, gente, é uma oportunidade de um tempo novo no nosso modelo de inteligência de precificação, que tem dado muito certo, com muito dinamismo, muita velocidade de informação.
E queria ouvir aí rapidamente só meu irmão Ernesto, estou vendo ele ali. Ernesto, muito obrigado mais uma vez, você está sempre aqui. Meu irmão querido, você se incomoda de você, como sempre, estar presente aqui, abrir o áudio aí, compartilhar o que que você viu? Fala aí comigo, meu irmão. Fala conosco, por E aí, favor. Marquinhos, tudo bem, meu amigo? Bom Bom dia, dia, meu bom irmão. dia a todos, tá? Marco, realmente aí você fez mais um implemento, né, da informação junto ali, analisando as despesas também, botando como um referencial. Bem bacana essa dinâmica aí. E também a situação que você hoje pode analisar, a condição, por exemplo, como é que está o teu comportamento perante o mercado, né? Exato. Então, ali para tomar uma decisão, né, de precificação e fazer uma análise melhor. Realmente muito bom. Eu acho que quem for utilizar a ferramenta vai ficar Hum. bem, vou botar assim, tem uma baita ferramenta aí baita oportunidade, né, de trabalho e um dinamismo muito grande. Parabéns aí, toda a Obrigado, equipe. viu, meu irmão. Obrigado, Ernesto. Muito obrigado. Meu querido Tadeu, que fez aniversário, acho que foi semana passada. Tadeu tá aí também, não tá, Tadeu? Aí eu vou ouvir aqui a opinião de. Depois eu vou pegar a opinião de Fernando, meu querido Fernando Golfin, irmão querido aqui. Tadeu, fala conosco aí, Tadeu. Vê se você consegue abrir teu áudio aí, querido. Por gentileza. Tá quase, Tadeu. A luta aí nesse áudio, né, Tadeu? Eu vou inverter aqui para o meu querido Fernando Agolfinho. E, Tadeu, se você abrir aí, a gente volta aí a você, querido, para não ocupar muito. Ô, Bom Fernando, tudo dia, bem, querido? bom dia Bom a dia, meu todos, irmão. tudo bem? Tudo bem. Irmão, a gente tem falado nos últimos encontros, a gente vem subindo degraus aí de evolução e tornando a ferramenta cada vez mais efetiva, né? Sabe, agora você tem esse parâmetro comparativo, o que você faz comparado ao mercado, você consegue agora incluir a tua particularidade para você saber atingir o resultado que você precisa baseado no teu conjunto de despesas aí tudo. Então, assim, vai ficando cada vez mais fácil a gente fazer as intervenções, fazer alterações com a mesma velocidade no caso da resposta não ter sido a que você espera. Então, assim, eu acho realmente improvável que não se tenha sucesso se usar a ferramenta. Então, assim, acho que é um novo tempo aí para todo mundo e eu fiz algumas experiências, a gente teve junto e tal, e o resultado realmente ele acontece. Aí você, de 2, 3 dias depois, você viu, peraí, não é isso, você vai lá e dá um tapinha aqui em questão de minutos, coisa que a gente levaria. Eu lembro da época que se fazia no Excel, né? O quanto a gente passava uma tarde inteira Era, para poder pegar um grupo de era. Era difícil, né, Fernando? mesmo agora na água, agora acho que 5 minutos aí, 10 minutos do seu dia você pega um grupo de produtos aí enorme e joga para o sistema na mesma velocidade. Então, assim, eu acho que é só questão mesmo de você analisar, estudar os casos e se ambientar, criar intimidade com a ferramenta e botar na prática, não dá certo. Ah, obrigado, viu, Fernando? No final deu uma travadinha aí, mas deu para ouvir bem. Gente, eu não sei se Tadeu aí abriu ou não, mas para não cansá-los aí. Eu queria agradecer gentilmente a cada um de vocês. Tá as informações ali, vocês são clientes, cliquem lá, trocam uma ideia com a nossa equipe ali, que é completamente diferente ali a proposta comercial. Mas muito obrigado e formalmente temos aí lançado a 2D Price, que vai ser uma ferramenta de muita ajuda e vai ser um luzeiro para o nosso segmento, seja linha leve, seja linha pesado, seja atacado, seja varejo e nós cremos que essa ferramenta vai ser de verdade de grande ajuda para cada um de nós. Gente, muito obrigado pelo tempo. São 11 horas e 33 minutos. Estamos dentro do nosso tempo. Quero agradecer. Estou vendo meu querido Hipólito, tantas outras pessoas aí. Hipólito, um beijo para você. Muito obrigado. Você está sempre aqui com a gente também. Querido Valfredo, tantas outras pessoas, Marcelo Darramar. Vou finalizar ali com o Tadeu. Tadeu conseguiu abrir o áudio dele, né, Tadeu? Tadeu, só dá a tua visão aí, vou fechar contigo, tá, meu irmão? Aniversariantes que da semana passada, né, Tadeu? Isso, dia 15, Marquinhos. Dia 15. Obrigado, Fala, meu Marquinhos. irmão. Obrigado aí pela oportunidade, né? Pô, ferramenta maravilhosa, né?
tudo que a gente precisa aí para dar continuidade ao nosso trabalho, né? Muito obrigado, tá, Marquinhos, pela oportunidade aí. Obrigado, viu, querido? Muito obrigado. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Muito honrado. Contem Obrigado, Marco. conosco, tá bom? Gente, tá lançada essa ferramenta aí em todo o Brasil. Agora vamos para cima. Ana, um beijo, linda. Ana lá da Maniacá. Lindona, um beijo para você. Aí, um beijo, beijo em todos, tá? Gente, muito obrigado, Deus abençoe. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia aí. Grande abraço. Contem com a gente. Um Obrigado, abraço. Tchau, Marquinhos. tchau. Muito obrigado a cada um de Abraço. vocês. Obrigado.